Ele gostava de brincar só na cama e eu gosto de brincar na rua. Como eu vou contar o que aconteceu se nem eu mesmo sabia? Aos 9 anos eu não sabia. Ele dizia: agora eu posso fazer o que eu quiser porque a sua mãe não acreditou em você. Eu não pedi para ele tocar em mim. Ele deveria cuidar de mim. Eu não vou esquecer daquilo nunca mais. Eu fui tão machucada que eu não consigo chegar perto das pessoas. Por que você me abraça desse jeito? Mas eu não pedi para isso acontecer. Bom, meu nome é Kézia Gonçalves da Paz. Eu sou psicóloga pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Caldazinha, Goiás. Eu trouxe essas frases, que são frases reais, ditas por crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. E eu trouxe essas frases, essas narrativas, para dar início a um assunto extremamente relevante e inesgotável até certo ponto, que é o dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Primeiramente, é importante pontuar a diferença entre abuso sexual e exploração sexual. Bom, o abuso sexual ocorre numa relação entre um adulto e uma criança ou adolescente e pode acontecer com contato físico ou sem contato físico. Com contato físico, por exemplo, a gente pode citar penetração, sexo oral e outros toques. Sem contato físico, a gente pode citar, por exemplo, conteúdos midiáticos obscenos, pornográficos, que incitam ao sexo, à pornografia e outros fenômenos, né? E quanto à exploração sexual, também acontece numa relação entre um adulto e uma criança ou adolescente e pode acontecer principalmente por meio de fins lucrativos, financeiros, em detrimento de sexo, incitação à prostituição, turismo sexual e outros fenômenos afins também. Bom, muito se fala entre sinais, sintomas que são possíveis observar em crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual. Mas será que existem sinais? Será que existem sintomas perceptíveis? Em primeira instância, é preciso dizer que nem sempre uma criança ou um adolescente vão demonstrar alguma diferença no comportamento ou algum tipo de sintoma que é possível ser perceptível, né? Mas sim, existem alguns sinais, existem alguns sintomas que é preciso estar atento, já que nem sempre algumas crianças vão conseguir expressar o sofrimento. Às vezes existem crianças ou adolescentes que possuem recursos psicológicos um pouco melhores ou maiores do que outras crianças ou outros adolescentes, né? Então é importantíssimo estar atento àqueles sinais que são mais minuciosos, que são mais silenciosos também. Existem impactos psicológicos na vida de uma criança ou de um adolescente que foi vítima de abuso sexual que são inevitáveis, né? Principalmente quando se trata de uma violência como essa, né? Que interrompe um pouco e atrapalha um pouco o desenvolvimento do eu desse sujeito. Então, por exemplo, essa criança pode apresentar sinais e sintomas como insônia ou excesso de sono, excesso de fome ou falta de fome. Quanto aos sinais comportamentais, a gente pode observar, por exemplo, crianças que se masturbam compulsoriamente ou adolescentes que se masturbam assim, brincadeiras sexuais, autoflagelação, culpa, agressividade, apatia, tristeza, enfim, são inúmeros sintomas em que é possível perceber, mas é interessante dizer também que depende muito do tipo de psiquismo que essa criança ou esse adolescente apresenta, né? E isso tem a ver muito com fatores genéticos, hereditários, com fatores sociais, familiares e dos modelos de referência que essa criança ou esse adolescente tem em casa. E por fim, quais são as diretrizes, né, necessárias para que eu possa ajudar essa criança ou esse adolescente que está sendo vítima ou foi vítima de abuso sexual? Bom, primeiro, a nossa política pública brasileira engloba muitos setores, muitos órgãos que acolhem essas crianças, que acolhem essas vítimas. E nós temos também órgãos municipais responsáveis por acolher crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. São eles, por exemplo, conselhos tutelares, CREAS, CRAS e Ministério Público. Existe também uma lei que foi fundada em 2017 e que o Brasil também já acolhe essa lei, que chama a Lei da Técnica do Depoimento Sem Dano,
que é uma técnica responsável por acolher narrativas, acolher crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, cuja finalidade é justamente uma escuta livre, uma escuta protetiva, sem que essa criança ou esse adolescente seja revitimizado, seja reviolentado. Então é uma técnica que muitos profissionais estão utilizando para poder acolher esse tipo de demanda. Então, se você percebeu algum indício ou alguma constatação de abuso sexual em crianças ou adolescentes, o primeiro passo é acolher essa criança, escutar essa criança de maneira protetiva, não julgar, não humilhar, não fazer chacotas, não duvidar dessa criança ou desse adolescente. Acredito que seja o principal ponto aí, a diferença quando você recebe essa demanda, independente se você é um cidadão comum, um pai, uma mãe, uma professora. A maneira mais correta e ética de acolher essas vítimas é justamente poder escutá-las. Obrigada.